noite, boa noite! Feliz lua nova! Estamos aqui nesse dia de hoje, 16 de maio, começando a lua nova que vai iniciar nesse mês de maio e finalizar no mês de junho. Olha que beleza, uma nova oportunidade, um novo ciclo, um novo momento para a gente realmente colocar combustível nos nossos sonhos, nos nossos projetos e conseguir evoluir, conseguir cuidar do nosso ser por completo. E hoje é uma temática muito interessante porque ela traz pra gente uma urgência de entender a vida como uma preciosidade, como algo realmente que, se você não cuidar, vai escorrer pelas suas mãos. Se você não estiver num estado de presença, se você não estiver conectada, se você não estiver realmente habitando o seu ser de forma integral, você pode deixar isso passar. E a gente precisa acordar, precisa despertar, pra gente não ver a nossa vida correndo na nossa frente e a gente se perdendo por ela. Pra gente olhar cada dia como uma oportunidade, pra gente se amar, pra gente se respeitar e pra gente conectar os nossos corações com os corações de outras pessoas que estão na mesma jornada que a gente. Então, a alunação, né, de maio para junho tem esse tema que é sintonize a sua vibração, para você realmente alinhar os seus pensamentos, alinhar o seu coração com o que a gente realmente merece gastar nossa energia. Pra gente não ficar só gastando nossa energia com coisas que só sugam a gente, mas coisas também que acrescentam na nossa vida, precisam ter protagonismo e precisam ter luz nas nossas vidas, certo? E o subtema dessa aula de hoje é: não há tempo para viver em vão. A sua vida é muito preciosa, a sua vida é uma graça, um presente. E você não precisa ser bobinha e ficar vivendo à toa, ficar vivendo de forma automática, de forma mecanicista. A gente precisa ter intensidade, a gente precisa ter amor pela nossa existência. E para começar, eu quero pedir permissão aqui para me conectar com a energia de vocês. Então coloca a mão no seu coração, alinha sua postura, coloca essa cabeça bem no centro e puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vai sentindo seu coração batendo na palma da sua mão. Vai entrando realmente nesse estado de conexão com você mesma. Puxa o ar mais uma vez. Solta o ar. Enquanto você vai criando esse momento com o seu corpo, eu quero que você pense nessa nossa reunião de hoje, nesse nosso encontro, nesse nosso círculo. Eu quero que você pense sobre a energia dessa lua nova que está aí no céu escondidinha, né? E que logo, logo vai começar a brilhar novamente. Eu quero que você lembre de uma coisa que é muito importante. Eu quero que você lembre que a vida está passando. Eu quero que você lembre que a gente não vai viver para sempre e que a gente não tá aqui nessa existência só para sobreviver. A gente veio aqui para sentir, a gente veio aqui para crescer, para florescer, para viver com presença, com verdade, com propósito. Enquanto eu vou falando isso, vai puxando o ar, vai oxigenando o teu corpo, puxa pelo nariz, solta pela boca. E deixa a lua nova te convidar a começar esse novo ciclo, a observar a sua vibração, a sua energia, a você olhar para os seus pensamentos, sentir ele, para você olhar para a sua alimentação, para a sua rotina de treino, de forma respeitosa, de forma a entender o real significado desses rituais de autocuidado. E que você possa diariamente se lembrar que você é energética, que você pulsa a vida e que você merece ter em abundância uma existência maravilhosa. Relaxa um pouco a mão, relaxa o pescoço, gira o seu ombro. Sente essa tensão, ó, da semana indo embora. Chegou o momento do final de semana, de relaxar, de dar uma curtida, de limpar a mente, certo? E a pergunta que eu quero iniciar a aula de hoje é: você tá vibrando em vida? Ou você tá vibrando
no estresse? Eita, e aí? Essa pergunta. Como é que tá a sua existência? Como é que tá a sua existência no seu universo? Como é que tá você dentro desse complexo que é o seu ser? Você tá realmente vibrando de forma leve, atraindo coisas boas? Ou você anda muito preocupada? Você anda muito estressada? Como é que tá o seu corpo? Eu sei que ele tá vivo, mas ele tá vivendo? Ele tá sentindo? Ele tá compartilhando? Ele tá absorvendo coisas boas? A rotina tá te engolindo? Ou você tá lidando com a rotina da melhor forma? Entendendo quais são os melhores momentos para você? Organizando a sua rotina de forma que ela respeite quem você é? Como é que tá a sua alma? Ela tá cansada? Ela tá preocupada? Ela tá inquieta? Né? São tantas coisas, tantos pensamentos que rondam a nossa cabeça. Então, essa pergunta é justamente para você entender se você tá vivendo em vão, sabe, se estressando por causa dos outros, por causa de coisas externas, ou se você tá conectada com você mesma. Essa pergunta é para te chamar para esse questionamento. E aí, gente, pra gente começar esse nosso debate aqui, o nosso diálogo, eu quero te falar um pouco o que eu acho, né? O que eu penso sobre uma vida em vão. O que a gente tem por entendimento, né, do que é estar vivendo em vão. Porque o tema é esse, né? Não há tempo para viver em vão. O que é esse viver em vão? E aí eu trago pra gente a seguinte ideia, de que a vida, quando ela é vivida assim de forma descompromissada, quando a gente, sabe, tá no automático já, ela passa a ser uma perda de tempo. Ela passa a ser a gente abandonando quem a gente nasceu pra ser, sabe? A nossa meta aqui na vida, a nossa missão a ser cumprida aqui. E não pensem só nos deveres profissionais de vocês, mas realmente vocês como ser humano, vocês com os filhos de vocês com os irmãos de vocês, com as suas amigas, sabe? Na sua comunidade. Quem é você? O que você anda, né, trocando com as outras pessoas? Quando a gente não sabe responder essa pergunta, a gente pode colocar uma pulga atrás da orelha aí e pensar assim, gente, será que eu tô vivendo em vão? Será que minha vida tá com sentido? Será que eu tô promovendo a transformação na minha vida e na vida do outro, né? Então, quando a gente pega e deixa os nossos sonhos para depois, os nossos desejos, sabe aquele desejo de sempre, nossa, eu sempre sonhei já de ir naquela cidadezinha lá tal, que tem tal coisa que eu quero conhecer, que tem a ver com a minha fé, que tem a ver com a minha crença, ou Jade, eu sempre sonhei em, sabe, em começar a fazer uma prática nova de exercício físico, sabe? Você tem uma lira aí na sua casa que tá empacotada até hoje, que você nunca usou. Então, sabe essa necessidade do novo, de fazer uma coisa que o seu corpo nunca experimentou? Quando a gente deixa isso de lado, a gente passa a estar vivendo em vão. Porque a gente abandonou os nossos sonhos, a gente abandonou os nossos desejos. E isso faz com que a gente aceite menos do que a gente merece. Isso faz com que a gente passe a realmente negligenciar o nosso desejo, sabe? A necessidade do nosso ser. A gente passa a negligenciar, inclusive, a nossa saúde, sabe? O nosso compromisso de cuidar da nossa alimentação, da nossa hidratação, da nossa atividade física. A gente silencia a nossa voz. A gente não se ouve mais. Parece que a gente perdeu aquele brilho que a gente tinha antes, sabe? De quando a gente era encantadora, carismática e comunicativa. E isso é a gente indo para uma direção de viver uma vida em vão. É a gente esquecer da nossa própria luz. E, cara, olha bem para essas mulheres que estão aqui comigo hoje, Adriane e Lúcia. Já pensou vocês sem luz? Não pode! Vocês são magnetizantes, vocês são incríveis, vocês são apaixonantes. A gente não pode deixar, né, esse brilho ir embora. Então a gente precisa, sim, levantar essa nossa bola, levantar essa nossa energia, essa nossa luz. E muitas mulheres, elas pensam que tá cuidando delas mesmas é como se fosse um desperdício de tempo. Porque na real elas foram educadas para cuidar dos outros.
para cuidar, né, dos compromissos das outras pessoas, dos familiares, do serviço delas. E aí a gente acaba investindo mais tempo no cuidado com o outro e esquece de cuidar de nós mesmos. Isso é muito triste, sabe? Se abandonar é um caminho assim muito doloroso. Porque vai aparecendo as doenças, vai aparecendo as dores no corpo, vai aparecendo problemas, né, psicológicos, mentais. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e entender que o tempo não volta. Entender que se a gente não viveu agora, o tempo ele vai fluir. E essa sua versão que tá aqui agora, ela não vai estar daqui a uns 5, 10 anos. Se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente não cuidar da nossa saúde. Então, vocês mais do que nunca precisam ter o compromisso de treinar com disciplina, de cuidar da sua alimentação, de realmente cuidar do seu corpo da forma que ele merece. A vida, ela vai pedir movimento para você. Ela vai pedir dinamismo, ela vai pedir a malemolência. O corpo nasceu para o movimento. Por que vocês acham que a gente tem tantas dobradiças? Olha aqui no punho, olha aqui nos dedos, olha aqui no cotovelo, olha aqui no ombro. Vocês acham que o nosso corpo foi projetado para ficar parada? Se a gente fosse projetado para ficar parada, a gente era um pauzinho só assim, com o pé aqui embaixo e a cabeça no topo, né? Mas a gente nasceu para o movimento. Então conheçam os movimentos do corpo de vocês. Rotaciona a sua cabeça, rotaciona o seu ombro. Tira um momento do dia para você conhecer o seu corpo e o que ele pode fazer, né? A gente às vezes se preocupa tanto em conhecer os outros e a gente não conhece nem o nosso corpo. Tem aluna minha que não sabe, por exemplo, como é que é as costas dela. Ai, Jade, como é que eu vou ver minhas costas? Gente, coloca o celular aqui, coloca pra filmar, vira de costa, filma a sua costa, volta, para de gravar e se olha, se enxerga, conhece o seu corpo. Né? O pessoal gosta de falar assim, eu conheço tal coisa igual como eu conheço a palma da minha mão. Você conhece a palma da sua mão? Você sabe quantos calos tem na sua mão? Você sabe se na sua mão tem um M, ou tem um Y, ou tem um V? A gente precisa se olhar. E se olhar com disciplina, sabe? Se olhar não é se olhar só ver se tem alguma coisa no dente, alguma coisa no cabelo, se tem alguma remelinha aqui no olho. Não, é se conhecer, entender a forma do seu corpo. Se conectar realmente com o desenho dessa obra de arte que é você, menina. Que isso? Se olha, se enxerga e sintoniza a sua vibração com isso, em se conhecer. E pra gente entender mais um pouco sobre esse assunto, eu trouxe pra gente o sintonizar com a sua vibração. Agora que a gente entendeu o que é viver em vão, né? A gente vai agora entender o que é sintonizar a vibração. Jade, que é isso? Eu vibro? Sim! O nosso corpo é formado por células que estão conectadas, né? São micropartículas grudadinhas uma na outra, conectadas por energia, a força dos átomos. Então você vibra, o seu corpo emana energia, sabe? Você é preciosa, você é energética, você é diva, maravilhosa. Então entende que você vibra sim. E a sua vibração pode estar aqui, ó, alta e pode estar baixa. E tudo bem, essas oscilações, elas são bem-vindas. Mas a gente não pode deixar o tempo todo estar aqui embaixo. A gente precisa estar, ó, cuidando da balança, né? Tem que ter o equilíbrio dos meios. E aí, quando a gente pega e olha sobre a questão de sintonizar a nossa vibração, a gente vê que tudo no universo vibra, sabe? Aquela árvore lá no seu quintal, aquela ervinha que você tem plantadinha lá perto de você, os cachorros vibram muito, né? Eles são pura alegria, são deliciosos, eles equilibram o ambiente, sabe? Até mesmo, gente, esses objetos que a gente diz que são inanimados, eles vibram, sabe? A mesa da sua cozinha, o sofá da sua sala, tudo tem energia. E a gente precisa estar o tempo todo cuidando da energia da nossa casa, energia do nosso corpo, energia das nossas emoções, dos nossos pensamentos. A gente precisa dominar a nossa energia. E não dominar no sentido de, nossa, agora eu vou fazer ela sempre tá alta. Não. Entender que você pode sim ter a vivência de uma vibração mais baixa, mas não deixar isso te dominar.
Não deixar isso ser o molde principal da sua vida. Você precisa ter o controle de entender que você pode estar vibrando alto e que você pode estar vibrando baixo. A gente precisa entender que o que a gente alimenta, a gente cresce. Quando você cuida da plantinha, quando você cuida do alimento da plantinha, quando você molha ela, quando você poda ela não vai vingar? Ela não vai render frutos, ela não vai render as folhas dela para você fazer seu chá e tudo mais? Tudo que você alimenta cresce. Se você tá estressado e alimentar a sua raiva, aquilo vai se transformar numa coisa perigosíssima. Se você tá com medo e você alimenta esse medo, você fica insegura, você fica preocupada. Então a gente precisa, mulheres, entender que tudo tem vibração, que tudo é energia. Se você pega e alimenta a sua culpa por ter feito alguma coisa, por ter dito não pra alguém te pediu uma coisa e você diz assim, ó, não vai dar pra mim. E você fica com aquilo, nossa, por que eu disse, o que eu fiz? Eu disse não pra pessoa. Mas eu podia me esforçar um pouquinho pra fazer aquilo pra fulano. Essa culpa, se você alimentar ela, se você deixar ela ficar aí rondando, cara, vai ser perigoso. Se você alimenta a energia de comparação, de você, por exemplo, começou a fazer uma caminhada e a sua amiga faz uma caminhada num ritmo um pouquinho maior que o seu. Se você pega e fica se comparando com ela, você vai desanimar. Você vai dizer assim, nossa, eu não sou capaz de ir mais acelerado que fulana. Vai no seu ritmo, não se compara com ninguém, não. Se você pega e alimenta a autossabotagem, de dizer assim, nossa, eu não vou conseguir comer saudável. Nossa, mas eu amo docinho. Nossa, mas eu amo uma fritura. Nossa, mas eu amo açúcar. Eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, socorro. Isso daí você tá alimentando uma sabotagem. E pior, uma autossabotagem, que está dizendo que você mesma não é capaz. Então você precisa entender que tem que alimentar as coisas boas de você. Se você, por exemplo, tá com o seu cabelo lindo, alimenta mesmo, assim, nossa, meu cabelo tá lindo mesmo, vou tirar umas fotos aqui, vou ali pro quintal tirar umas fotos. Ai, que coisa linda. Se você pega e aumentou de peso na academia, nossa, não peso na balança, eu peso no exercício. Sinta orgulho de você. Nossa, eu aumentei 2,5 de quilo na academia, no exercício tal. Nossa, que progressão linda, eu sou maravilhosa, eu sou fortuna. E é isso. E como que a gente faz, gente, para alimentar essa energia de autoconfiança? Essa energia de, nossa, eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou dar conta, eu vou atrás. O movimento, o treino, a dança, a caminhada, a corrida. Isso tudo alimenta a energia. Olha que coisa linda. O autocuidado alimenta a sua energia de vibrar alto, de potência, de alegria, de ser poderosa. Outra coisa também que faz aumentar a sua vibração, oração, se conectar com a sua fé, declarar coisas boas para sua vida e para a vida das pessoas que você ama. Isso, meu amor, eleva a vibração de uma forma maravilhosa. Agradecer pela sua vida, agradecer pelas suas conquistas. Tudo isso aumenta a sua vibração e sintoniza a sua vibração. Quando você se alimenta de forma consciente também, quando você escolhe, seleciona coisas boas para entrar para cá, ó, para nutrir o seu corpo como um todo, isso também cuida da sua vibração. Presença, você tá sintonizada no momento, vivendo realmente aquilo. Lá na corrida, minha cabeça tá aqui, em fazer a movimentação correta do braço, em fazer a movimentação da perna correta, em contrair meu abdômen. A presença lá no treino de musculação, lá na academia. Nossa, esse aqui é pro meu bíceps femoral, que é o meu posterior. Aí, eu tô sentindo, eu tô concentrando, eu tô visualizando aqui minha musculatura dessa área ativando. Isso é presença. Presença também aumenta, eleva a nossa vibração. Quando você pega e passa a cuidar de si, não mais por vaidade, mas por saúde, por respeito, por compromisso, isso também faz você se sintonizar com a sua jornada de evolução. Treinar é dizer pra você mesma que você não desistiu de você mesma, que você se ama, que você reconhece o seu poder, que você sabe o seu valor e que você tá, aprimorando mais ainda a sua essência. Dormir melhor, dormir mais cedo, sabe? Dormir com responsabilidade também, é dizer pro seu corpo assim, nossa, eu reconheço o seu valor. E eu sei que você sabe o que acontece? Eu sei que você precisa de descanso e de reparo. É uma prova de amor, meu bem.
Meu A bem, amor com bem, né? Meu A bem, dormir com compromisso é uma prova de amor. Quando você come melhor, também é uma prova de amor. É você dizer pro seu corpo que eu mereço um combustível gostoso e limpo. Eu mereço comer saudável. Quando você se posiciona e sabe dizer não também, né, para as circunstâncias que o pessoal às vezes quer até explorar a gente, isso também é uma forma de se posicionar e dizer que a sua existência importa, a sua opinião importa. Então tudo isso são dicas práticas de como que você sintoniza a sua vibração. E aí, gente, pra gente já ir entrando, né, nessa reta final, eu quero comentar com vocês sobre não esperar o momento certo pra gente começar a sintonizar a nossa vibração, sabe? Não espera a segunda-feira, não espera o início do novo ano, não espera o incentivo de alguém. É realmente você tomar a coragem de melhorar a sua vida e tomar essa decisão. É você realmente entender que a transformação vai começar quando você decide, quando você age, quando você faz acontecer. Então não espera, sabe? Precisar começar, por exemplo, a lua nova, né? Hoje a lua nova começa, né? Antes. Esteja sempre preparado para se valorizar, para se conectar. É claro que quando a gente espera um momento propício, por exemplo, o começo de um novo mês, né? A compra de um look fitness novo, a lua nova, isso traz uma energia. E é muito potente isso. Mas a gente precisa entender que existe um combustível maior aí no nosso coração e a gente precisa saber acessá-lo. A gente precisa saber olhar para ele e saber usufruir dessa energia que tem dentro de você. Então, não vai aparecer um tempo perfeito. Não vai aparecer aquele momento assim que, nossa, agora vai acontecer, agora vai dar certo. Todo dia é possível que seja um dia perfeito para você começar, sabe? Começa pequenininho, começa caminhando, começa se alongando na sua casa, começa tomando água de forma organizada ao longo do dia, começa dormindo melhor, sabe? Volta a sonhar, escreve no papel os seus desejos para essa nova alunação. O que você quer fazer? Ai, Jade, eu quero voltar a dançar. Ai, Jade, eu quero ter como meta todo dia me alongar de manhã. Ai, Jade, eu quero sempre ter uma comida bem colorida. Sabe? Isso é uma meta, isso é um sonho. Isso é algo que você pode, sabe, lutar para que seja real na sua vida. E não é nada tão distante, não é nada assim que precisa de $1 milhão para poder acontecer. É organização. Organização e você acreditar que você é capaz. É você realmente pegar e dizer assim, cara, tem luz dentro de mim ainda. Eu posso florescer. Olha essa florzinha que eu coloquei aqui pra gente, ó, que linda. Eu posso ser essa florzinha aí, que floresce no tempo certo, que mostra a beleza dela pro mundo e que dentro dela tem pólen. Pólen são micropartículas que vão, quando entrar em contato com outra flor, vai gerar um fruto, vai gerar vida, né? Então a gente precisa entender que a gente pode, sim, viver com propósito, a gente pode, sim, acreditar, ter fé na nossa capacidade. Vocês são incríveis. Thelma, Lúcia, Adriane, você que está me assistindo no outro momento. Você é muito potente, você é capaz. Não se esquece disso. Confia em você. Confia em você e faz acontecer. Quando você pegar e organizar isso na sua cabeça, você vai sair dessa aula aqui hoje decidida. Decidida a cuidar de você mesma, decidida a honrar seu próprio corpo, a honrar a sua existência, a honrar e proteger a sua energia. Você vai sair dessa aula aqui hoje com vontade de acreditar em você mesma, na sua força, na sua capacidade de evoluir. É isso que eu quero que essa aula faça nas nossas vidas hoje, né? E por que que a gente traz isso como uma sintonização? Por que que é um alinhamento de vibração? Porque a gente está juntas aqui. A gente está sintonizando com a energia uma da outra. Eu tô sentindo aqui o poder da vida da Lúcia. Eu tô sentindo aqui o brilho da vida da Adriane. Eu tô sentindo aqui a força da vida da Thelma. Vocês estão sentindo aí a alegria da minha vida. E a gente está sintonizando. A gente está conectando. A gente está fortalecendo uma a outra. Apenas no fato de existir. Apenas no fato de sermos nós mesmas. A gente está se unindo e fortalecendo. E gerando um corpo mais forte ainda. Não é verdade? E assim, gente, pra gente finalizar, eu quero trazer aqui pra gente afirmações. Pra gente sair dessa aula aqui decidida a ter uma vibração mais alta, a entender que não há tempo pra viver em vão, porque a vida é preciosa, é valiosa, e a gente precisa reconhecer esse valor todos os dias. Então coloca a mão aí no seu coração, alinha de novo essa coluna e repete comigo a primeira afirmação. Tá? Dá uma respirada, oxigena bem, puxa pelo nariz. Solta pela boca. Coloca a mão no seu peito, ajeita essa postura
E vem comigo. A primeira é assim, ó. Eu escolho viver com presença, propósito e amor por mim mesma. De novo. Eu escolho viver com presença, propósito e amor por mim mesma. Uma prova de amor aí, uma declaração de amor aí pra gente, né? A segunda, vamos pra segunda. Repete comigo. Minha energia é valiosa e eu cuido dela todos os dias. Mais uma vez, sente aí o seu coração, se concentra nessa palavra e repete comigo. Minha energia é valiosa e eu cuido dela todos os dias. Que delícia! Eu quero todo mundo cuidando da sua energia aqui, viu? Todos os dias dessa nova lunação. Vamos para a terceira agora. Repete comigo. Não há mais tempo para me abandonar. Nossa, que forte isso, né? De novo, repete essa primeira parte. Não há mais tempo para me abandonar. A segunda parte. Não há mais tempo para viver em vão. E a terceira parte. Eu escolho florescer. Essa vamos de novo, porque essa foi muito bonita. Não há mais tempo para eu me abandonar. Até gaguejei, que eu fiquei muito forte essa. Segunda parte dela. Não há mais tempo para viver em vão. E a última parte dela. Eu escolho florescer. Gente, e essa mensagem que tá aí na tela, né? Pra fechar essa força energética aqui que a gente teve aqui hoje. Que você esteja sempre alinhada com a força que te faz ser quem você nasceu pra ser. A vida pode até te levar por outros caminhos que te distanciem do seu propósito aqui na Terra. Mas você precisa lembrar que tem uma força dentro de ti que sempre vai, se você permitir, te direcionar para a vida que você nasceu para ter aqui nessa Terra. Certo? E é isso, gente, a palavra de hoje. Como eu falei pra vocês, esse tema, né, dessa nova alunação, eu tive ouvindo uma música. E a música fala sobre isso, né? Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão. E é linda, eu vou mandar pra vocês depois no grupo. E eu espero que essa palavra tenha chegado aí como um chamado. Pra você realmente, sabe? Opa, lua nova veio, lua nova tá me chamando pra renascer. E eu vou renascer. Eu vou assumir o compromisso de me amar todos os dias dessa alunação. E a gente tá junto nessa. Cada fase lunar a gente vai estar aqui, conversando uma com a outra, fortalecendo, nos unindo na força feminina, na força da energia da mulher forte, da mulher guerreira. E eu quero agradecer pela vida das pessoas que estão aqui comigo ao vivo. Lúcia, Adriane, Thelma, muito obrigada. Você que está assistindo no outro momento, muito obrigada pela sua energia, muito obrigada por a gente ter se conectado, que você possa ter realmente muita força para renascer com essa lua nova que está no céu. E se você quiser uma guiança para continuar mergulhando nesse caminho do autocuidado, do amor próprio, entra pro nosso clã da lua, faz parte dessa comunidade potente que é o Jade Game e que te cuida por inteiro. Tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima fase lunar. Tchau, 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 tchau. Olá, mulheres lindas da minha vida. E aí, como é que vocês estão? Como é que essa palavra chegou aí em vocês? Vocês estão sentindo a vibração dessa lua nova? Não, pausa agora pra elogiar a qualidade da câmera nova da Lúcia. Gente, celular novo, meu amor. Os registros dessa mulher agora estão... Essa lunação eu tô florescendo. Muito bem. Olha só que lindo, né? Perto da lua nova, né? Ganhar esse presente, que é um presente muito precioso. Porque o celular, gente, ele pode ser uma ferramenta ruim. Ele pode, às vezes, roubar o nosso tempo. Mas ele conecta a gente com as pessoas que estão distantes e que a gente ama. Mas ele registra momentos épicos da nossa vida. Mas ele registra a nossa beleza do agora. Então, olhem pro celular de vocês como uma ferramenta que é de cuidado, que é de amor. Então, parabéns, viu, Lúcia, por esse presente. A minha também tem um celular maravilhoso. A minha mãe também tá com um incrível. Então, assim, é uma ferramenta que a gente pode usar a nosso favor, tá? E registrem a vida de vocês, registrem as plantinhas de vocês, as corridas, os treinos. Registrem quando vocês pegam e, ó, dá um grau no cabelo e faz aquela make, coloca aquele look. É isso que eu quero vocês nessa alunação, tá? E a pergunta de hoje da nossa conversa é a seguinte. Gente, vocês sentem que vocês estão alinhadas com a força que tem dentro de vocês, que faz vocês serem quem vocês vieram ser aqui na Terra, ou vocês estão afastadas disso? Me conta. É uma pergunta difícil. Tentando, né, tadinha, alinhada. Tentando.
É isso, é uma tentativa Tentando todo dia. renascer. E tá difícil, Lúcio, ou tá tranquilo? Tá dando conta? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Ah, então tá ótimo. Tá no caminho certo. E a Thelminha, como é que tá, Thelminha? Tá se sentindo alinhada? Jardim, acho que sim, né? Igual a Lúcia, né? Tentando. Isso. Mas a gente tenta, né? E hoje eu tô muito cansada, Jade. Eu tô bem... porque eu corri 32 quilômetros hoje. Meu Deus Foi, do amiga. céu! Aí eu 32 tô- quilômetros. 32. E aí eu não como por causa do carbogel, tem muita cafeína, eu não consigo dormir durante o dia, né? Meu Aí eu Deus. fico assim com aquele corpo assim, sabe? Cansada. Mas assim, Aham. tentando, porque aí a gente vê o quanto a gente consegue, né? E tudo que a gente quer, que a gente tenta fazer melhorar, a gente consegue. Porque eu fico imaginando, eu com 62 anos, hoje eu corri 32 quilômetros. Olha que Né? monumento. Olha que. Nossa, Parabéns. não consigo nem Então, descrever o poder